Muito bem, amados irmãos e irmãs, estamos começando a nossa live desta semana. Vamos já começar a nossa conversa. Hoje vamos tratar sobre assuntos importantes para pregadores e pregadoras e já estamos recebendo aí os primeiros irmãos e irmãs que estão chegando, né? Bem-vindos e Deus abençoe os irmãos e as irmãs que estão chegando. Uma alegria recebê-los aqui na nossa live. Estamos ao vivo no Facebook e também no Instagram. Muita gente entrando já aqui no Instagram. Muito bem. A paz do Senhor, querido irmão Gerber, ali direto de Portugal, olha. Muito bem. A paz do Senhor, irmão Manassés, Vicente Ferreira. Pastor William, pastora Ana, muito bem, chegando aí também. Josenildo Xavier, meu amigo, muito bem. Aline Henrique, Washington Lopes da Silva. Glória a Jesus. Está sem áudio, não estão me ouvindo? Veja aí, me diga por favor se estão ouvindo ou não. Quem está acompanhando, me diga se está com áudio bom, se está me ouvindo. Que é para eu poder fazer alguma correção aqui, se for necessária. A paz do Senhor, Ana Cláudia. O áudio está ok, tá bem. Então, quem não está ouvindo aí, faz um ajuste, dá um toquezinho na tecla de aumentar o áudio, que aí o áudio aparece para você bem aí, tá? Muito bem, queridos. Nós hoje vamos conversar sobre um texto, mas eu quero pegar esse texto para despertar uma questão muito importante na hora do pregador escolher o texto e na hora de montar a sua mensagem. Como nós podemos preparar mensagens que sejam relevantes para o nosso povo? Como nós podemos ter um banco de mensagens para pregar quando for necessário? Como nós podemos estruturar essa mensagem para chegar aos ouvintes? Muito bem, então todo mundo ouvindo aí, que maravilha, né? Uma preocupação, você que é pregador, você que é pastor, é que nós possamos pregar a palavra de Deus de maneira que essa palavra traga uma verdade bíblica para o ouvinte, mas ao mesmo tempo que seja algo muito importante para ele, algo que está ligado à vida dele, que resolva um problema que ele está enfrentando, que traga a solução para uma dor, uma dificuldade que ele enfrenta nesse momento. Então, é muito importante que a gente possa ter esse feedback do ouvinte, ou essa conexão com ele, de forma que a gente possa estar falando o que a palavra de Deus fala, mas também aquilo que ele está precisando ouvir, tá? Para a gente não estar respondendo perguntas que ninguém está fazendo, né? Então isso é uma dificuldade e eu quero tratar destas coisas aqui hoje, tá? O texto que eu quero ler para iniciar essa discussão é o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do verso 19 até o verso 32, pode ser a perícope que se estenda aí, ou desde o verso 16 até o verso 32, mas eu quero ler apenas um versículo, o versículo 22, tá? Atos capítulo 17, o verso 22. Chegando aí mais gente boa, Gabriel Maia, meu parente, que maravilha. Josivaldo, José, muito bem, bem-vindo. Andresa, que maravilha. Muita gente boa chegando aí na nossa live aqui no Instagram, né? E também no Facebook, aqui estamos para também acompanhar os irmãos que estão nos seguindo. Eu
Depois vou fazer também, subir o vídeo lá para o YouTube, tá? Para ficar então nas 3 plataformas. Eu ainda estou me organizando para fazer uma transmissão simultânea nas 3 plataformas, mas vamos chegar lá, com a graça de Deus. Então, Atos capítulo 17, verso 22, diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Amém. Que coisa boa nós lermos a palavra de Deus e trazermos sua instrução para a nossa vida. Veja que aqui o apóstolo Paulo está na sua viagem missionária, no final da segunda viagem, né? Ele chega até Atenas, na Grécia, ele ali começa a falar de Jesus e da ressurreição. Aquilo chamou a atenção dos atenienses, que o texto nos diz que adoravam discussões filosóficas, né? No mundo do apóstolo Paulo, né? No mundo do Novo Testamento, o homem livre não trabalhava com as mãos, ou seja, não tinha um trabalho manual. Isso era considerado um trabalho de escravo. Nós vamos ver isso já domingo, né? Quem está com a lição da EBD, da CPAD, nós vamos começar a falar sobre o mundo do apóstolo Paulo. Muito bem, irmã Edilene, desde Bérgamo, na Itália, que maravilha. Chegando aí também Victor Diego, muito bem-vindos todos. Então, no mundo do apóstolo Paulo, o homem que era considerado um homem livre, ele se dedicava à especulação filosófica, à meditação, às discussões políticas. Ele não trabalhava com as mãos, isso geralmente era trabalho de escravos. William Barclay diz que havia 60 milhões de escravos no Império Romano. Era uma quantidade absurda de pessoas. E aí, quando se fala de escravo, não estamos falando de escravo no modelo que nós tínhamos, por exemplo, aqui no Brasil. Escravos só que trabalhavam no pesado, na lavoura. Tinha muitos escravos que eram escrivães, médicos, que eram farmacêuticos, né? Ou seja, pessoas que tinham uma profissão importante, porém eram escravos porque eles não tinham liberdade, eles serviam apenas a um senhor. A paz do Senhor, irmão Daniel, bem-vindo todos que estão chegando aí. Então veja, no mundo do apóstolo Paulo, a discussão filosófica era algo reservado para pessoas ditas importantes, homens livres. E o apóstolo Paulo tinha um conhecimento extraordinário para discutir com os filósofos estoicos, epicureus, que estavam aqui em Atenas. Ele vai ser levado à coluna de Marte, né, ou ao Areópago, o monte lá onde eles discutiam ou aonde credenciavam os que apareciam para discutir, as pessoas que estavam ali, e eles davam ali liberdade para essa pessoa falar. Muito bem, aqui no Facebook, irmão José Paz, de Fortaleza. Glória a Jesus, presbítero José da Paz. Muito bem, bem-vindo, querido. Vamos aqui continuar falando sobre esse texto de Atos dos Apóstolos. Eu vou fixar aqui no Instagram, Atos 17, do verso 16 ao 32, seria a perícope. Ops, mas espera aí que o comentário ficou... O corretor quis me ajudar e me atrapalhou. 17, do 16 ao 32. Agora acho que vai dar certo. Então veja que o apóstolo é levado lá à colina de Marte, né, para apresentar a sua discussão filosófica, o assunto que ele estava trazendo. E o que o apóstolo Paulo faz? Ele
pegou uma particularidade que ele percebeu ali naquela comunidade, que era essa discussão filosófica. Ao mesmo tempo, ele viu que eles tinham deuses para todo gosto, né? Algum filósofo, eu não lembro agora quem foi, disse que em Atenas era mais fácil encontrar um deus do que um homem. Tinha mais deuses do que homens em Atenas, e isso mostra realmente um ambiente muito religioso, muito supersticioso, né? E ele estava ali aproveitando essa realidade daquela sociedade, e ele vai dizer: eu encontrei um altar ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu vou lhes apresentar, é o Deus que eu vou falar sobre ele. E aí ele começa a falar do Deus criador, do Deus que domina sobre todas as coisas, do Deus que mandou o seu filho Jesus para ser aquele que será o juiz, deu certeza disso a todos quando ressuscitou dentre os mortos. Então ele apresenta aqui quem é o Deus de quem ele está falando, e quem é Jesus, esse mensageiro enviado, o Messias de Deus para os homens. Isso é um discurso extraordinário do apóstolo Paulo, que dá para a gente aqui trazer uma pregação excelente, seja ela de cunho evangelístico, seja ela de cunho apologético. É uma mensagem muito rica que nós podemos aproveitar esse texto. Mas hoje eu não quero explorar simplesmente aqui o texto para apresentar as ideias. Eu creio que os pregadores que estão aqui já têm capacidade perfeitamente de fazer isso. Eu quero levantar a discussão e aqui a gente conversar um pouco sobre isso, como nós devemos estar sempre atentos às necessidades ou às ocorrências do momento, ou as perturbações que há naquele momento, na comunidade a quem nós vamos nos dirigir para pregar, para então levar uma mensagem relevante, uma mensagem que se conecte com a vida dessas pessoas. Veja, o pregador precisa tirar a sua mensagem da palavra de Deus. A Bíblia é a nossa fonte. Se não é da Bíblia, a mensagem pode ser interessante, pode ser relevante, pode ser até muito atrativa, mas ela não é a palavra de Deus. O que me preocupa muitas vezes em ver hoje pregadores que parecem mais coachings é que eles trazem ideias que não estão tirando do texto bíblico, que não estão sendo tiradas da Bíblia e que eles estão apresentando ali como sendo uma oferta de um texto de autoajuda. Então, para isso não precisa ser pregador do evangelho. Você pode pregar o budismo, o shintoísmo, você pode pregar o pensamento de qualquer outra pessoa que poderia dar certo, mas esse não é o papel do pregador da palavra de Deus. O pregador da palavra de Deus vai tirar a sua mensagem da Bíblia, de um texto bíblico ou de vários textos, se o sermão for temático, mas é da palavra que nós tiramos a nossa mensagem. O apóstolo Paulo, apesar de estar aqui inspirado por Deus, ele está produzindo ainda o texto bíblico, né? Lucas vai fazer o registro disso, mas veja que ele está apresentando o Deus da Bíblia e o Jesus da história. Ele está apresentando aquilo que é uma verdade incontestável da palavra de Deus. Ele não está tirando algo só da cabeça dele. A mensagem está centralizada no Deus que a Bíblia apresenta. Facilmente nós poderíamos pegar aqui textos de Isaías para provar o que ele está falando, o próprio texto de Gênesis, né? O texto de Crônicas, onde Salomão diz que Deus não está ali habitando naquele templo, enfim, e os textos que sustentam a ressurreição de Jesus. Paulo está pregando a partir da verdade que é encontrada na revelação divina. Então, nós sempre pregamos a partir da Bíblia Sagrada. O pregador que traz uma ideia da cabeça, alguém diz assim, já tem uma mensagem, só falta o texto. Ele está indo na contramão da história, né? Ele precisa encontrar primeiro o texto, e aí
retirar a mensagem que está naquele texto, de acordo com o propósito que ele tem para a sua mensagem, de acordo com o público que ele vai pregar, de acordo com o que é esperado para aquele momento, ou seja, se é uma palavra para a liderança, ou se é uma pregação evangelística, se é uma mensagem para despertamento, para missões, ou se é uma mensagem devocional. Então, o propósito do sermão vai dirigir a forma como ele vai apresentar ou aplicar a verdade que está no texto, e até mesmo o que ele vai dar mais ênfase naquele texto para a aplicação aos ouvintes. Mas o pregador precisa tirar a sua mensagem da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. E aí, como ele vai escolher um texto para pregar? Bom, o pregador, em primeiro lugar, tem que ter o hábito da leitura bíblica e fazer isso frequentemente, diariamente. Você pode e deve fazer constantemente a leitura do texto bíblico. Muito bem, Escola Bíblica Cast, olha aí, está aí o irmão Roberto Penha. Paulo tirava sua mensagem das Escrituras, perfeitamente. Agora, para nós podermos tirar essa mensagem das Escrituras, nós precisamos ler as Escrituras frequentemente, ler todos os dias, de preferência. Eu não tenho muito tempo hoje. Leia um parágrafo. Hoje eu tenho mais tempo. Leia um capítulo. Eu tenho bastante tempo hoje. Leia vários capítulos. Eu já li, pela misericórdia de Deus, algumas vezes as Escrituras de Gênesis e Apocalipse. Hoje não estou fazendo mais essa leitura para terminar em um ano. Eu estou lendo mais blocos e lendo apenas um capítulo por dia. Porque eu consigo ler, meditar, fazer anotações e com isso eu vou guardando material também para futuras exposições, futuras mensagens, né? É importante demais, queridos, que o pregador tenha a sua sementeira de pregações. Eu costumo muito comprar esses cadernos finos de capa dura, né? Isso aqui, quando passa essa época de volta às aulas, a gente consegue comprar esse aqui de 80 folhas por R$4 na promoção. E aí eu vou lá, compro alguns, deixo guardados, porque eu gosto deles, porque a capa dura ajuda a preservar, a guardar. Quando eu preciso levá-lo para anotar alguma coisa num seminário, ele estando aqui na perna já tem o suporte necessário, né? E eu vou utilizando vários deles, uns para anotações de leituras daquele grupo. Estou lendo os profetas, então aquele caderno é só um caderno de anotação para isso. Hoje já tem até as Bíblias com espaço para anotações, né? Eu prefiro o caderno porque o caderno você risca, você rabisca, você às vezes na hora precisa fazer uma anotação rápida, faz num ladinho ali, num rodapé, numa coisa, e não tem problema. E a Bíblia já é uma coisa que você pode fazer anotações, sim, especialmente essas Bíblias que hoje já vêm com espaço bastante para anotações. Mas cada um tem o seu jeito, a sua forma. No entanto, o pregador precisa ler a Bíblia, porque senão ele não terá conteúdo para expor. E é da Bíblia que nós vamos tirar a nossa palavra, a verdade que vai ser exposta. O conteúdo é da palavra de Deus. Ela deve ser lida diariamente. Mas também o pregador, ele deve ter um hábito de leitura frequente de livros, de revistas, que vai ajudá-lo a ter esse conteúdo alimentado a cada dia, né? Ou seja, você, na leitura de um livro, você de repente é despertado para um assunto e ali você toma uma nota e a partir dessa nota depois você vai observar melhor aquele texto e pode produzir uma mensagem, né? A irmã Dilene pergunta onde conseguir a revista da escola dominical. No site da CPAD eles vendiam a revista online.
Vem um aplicativo, você instala e abre em qualquer tipo de aparelho, tanto no computador, no tablet e no celular. Na época que estava na pandemia braba, que não tinha como pegar, eu comprei, fiz a assinatura por um período, mas hoje já estou com ela impresso. Mas dê uma olhadinha no site da CPAD, que acho que a irmã consegue, tá? Então veja, a leitura da palavra de Deus é, vamos dizer assim, obrigação diária do pregador. Mas a leitura de bons livros vão nos ajudando também a capturar ideias, né? A pegar ideias. Né? Hoje eu estava terminando de ler aqui, Preparando-se para a Volta de Jesus, do A.W. Tozer, que é um escritor que eu acho extraordinário. E ali ele vai olhar alguns textos de Apocalipse. Então, às vezes, observando a forma como ele levantou uma ideia sobre um determinado texto, me desperta para eu ir buscar um texto, aquele mesmo texto que ele está usando, desenvolver mais alguma ideia que ele começou a trabalhar ali. Então, é uma fonte preciosa de informação para quem quer estudar a palavra de Deus e pregar essa palavra. Também bons livros que despertem você, né? A irmã Rosângela Tavares aqui no Facebook, que maravilha, um prazer, querida, Deus te abençoe. Irmão Daniel diz, ler, aprender a conhecer a Deus. Isso, nós precisamos ter uma leitura frequente. Pregador que não lê, ele vai ficar tirando água de uma cisterna estagnada. Ele vai ficar tirando um conteúdo que é o mesmo e precisa estar renovando esse conteúdo a partir das escrituras e a partir de boas leituras. Alguns artigos que frequentemente aí as revistas teológicas trazem artigos interessantes, onde você vai ali poder tirar também ideias interessantes. É importante que o pregador esteja também atento aos acontecimentos. Né? De repente o vulcão explodiu e o povo está com medo, e aí você pode trazer ali uma mensagem falando sobre um evento desse, né? Pegar uma passagem lá das taças da ira de Deus. Meu amigo o pastor Jonas Gomes começou a pregar, garoto ainda, com 8 anos, ele disse que a primeira mensagem dele foi sobre as trombetas do Apocalipse. Eu imagino que foi um negócio de louco, uma criança pregando sobre aquilo, né? Mas no momento em que as pessoas estão assim, muito preocupadas, será que vai acabar tudo? Será que vem tsunami e tal? Então, o pregador pode aproveitar esse interesse súbito para trazer uma mensagem que fale sobre a necessidade de estar preparado para a volta de Jesus, sobre as grandes catástrofes que ainda acontecerão no mundo no período da grande tribulação. Enfim, há muitas formas de você estar atento àquilo que está acontecendo naquele momento e trazer uma mensagem que seja relevante. Porque, como eu dizia a princípio, nós não podemos estar querendo responder perguntas que ninguém mais está fazendo. Não adianta você estar querendo falar de coisas que ninguém está interessado em ouvir. É a palavra de Deus? Mas se não houver um interesse no ouvinte, você não vai conseguir uma boa conexão. No entanto, você pode unir as duas coisas. O interesse do ouvinte, que foi despertado por um determinado problema, ou algo que você está percebendo que é uma necessidade, aí há necessidades que são frequentes nos ouvintes, não é? E você trazer então uma palavra da palavra de Deus para o coração destas pessoas. Agora entenda, nós não baseamos o nosso sermão na ocorrência, no jornal, no que a gente entendeu, na mensagem que está no livro. Não, nós baseamos a nossa mensagem nas Escrituras. Porém, quando você tem o conhecimento das Escrituras, do hábito de leitura constante,
você pode ser despertado, então, de acordo com uma necessidade que você observa, e o Espírito Santo lhe ajuda, lembrando um determinado texto, que você diria, pronto, nesse texto aí, ou para falar dessa necessidade, eu me lembrei agora do texto X, e eu vou então estudar aquele texto, trazer as suas verdades e aplicar dentro dessa realidade que eu estou percebendo agora. Que é isso que nós vamos entender que o apóstolo Paulo fez aqui. Ele poderia simplesmente chegar e falar de Jesus, falar da morte de Jesus. Mas ele percebeu, naquele ambiente religioso que havia ali em Atenas, que a ressurreição de Jesus despertaria um interesse maior do que a morte de Jesus. Sacrifícios aos deuses era algo muito comum naquela cultura. Então, falar de um sacrifício talvez não chamasse a atenção como deveria. Ele resolveu falar sobre ressurreição, que era uma coisa que interessava muito a alguns grupos e outros diziam que isso não existia. Então estava no centro da polêmica deles e ele ia despertar a atenção para isso. Além disso, ele percebeu uma cidade terrivelmente religiosa, terrivelmente ligada à superstição, onde muita gente só adorava um Deus para evitar a ira desse Deus, para se beneficiar da graça desse Deus. Infelizmente, ainda tem muita gente indo para a igreja com esse tipo de pensamento, né? Só vai à igreja quando está com problema, que é para ver se resolve, ou vai à igreja que é para ver se é abençoado. Ele não está pensando em comunhão, ele está pensando muito mais em receber aquilo que Deus pode dar para ele. Isso é uma dificuldade, é um problema, né? E geralmente quando você tem uma perseguição, por exemplo, esse tipo de crente já não vai mais à igreja. Mas nós precisamos pregar a palavra de Deus para todas as pessoas, né? Mesmo aquelas que estão indo por outros motivos, mas lá sendo alcançados realmente pela palavra de Deus, poderão ser, pelo Espírito Santo, transformadas para que possam se tornar em crentes realmente mais dedicados, mais efetivos. Então o apóstolo Paulo está aproveitando o ambiente cultural que ele tem ali, assuntos que estão na discussão do dia e, ao mesmo tempo, percebendo o ambiente em que as pessoas estão. Veja como isso é importante, queridos, para que haja uma conexão da mensagem com as pessoas que estão ouvindo. Eu fico muito preocupado quando vejo um pregador que pega uma mensagem, coloca no bolso e sai pregando a mesma mensagem em todos os lugares, sem fazer nenhum tipo de adaptação. Porque isso, querido, vai trazer uma mensagem genérica que para um pode ser interessante, mas para outro pode não ter relevância alguma. Nós precisamos ter um contato, uma conexão com as pessoas. Eu vejo pregadores que chegam na hora já quase de pregar no culto, né? Às vezes quando eu vou pregar fora, agora as portas estão se abrindo novamente, depois desse tempo todo que ficamos aí de pandemia sem sair para pregar, mas às vezes eu estou em outra cidade, né? Estou no hotel, não fui de carro, e o irmão que vai me pegar já diz, pastor, o senhor quer que pegue que horas? E eu pergunto, o culto começa a que horas? Começa às 7 horas, então me pegue aqui no hotel, por gentileza, que eu chegue na igreja antes das 7 horas. Não, mas veja bem, o senhor fica à vontade e tal. Parece que tem gente que gosta de entrar já no meio do culto, que é para chamar atenção, ou outros gostam de chegar só no meio da palavra, que é para não interagir muito, ou não se cansar. Não sei qual é a ideia disso, mas para mim não faz sentido nenhum. Eu vou pregar, eu preciso estar no culto, eu preciso estar presente, eu preciso estar vendo as pessoas. Seria melhor até estar antes do culto, que pudesse ali, né, conversar com alguém alguns poucos minutos, mas ouvir, perceber o que as pessoas estão falando, pensando, olhar o noticiário do dia naquela cidade, o que aconteceu, porque isso pode fazer com que a minha mensagem
seja mais conectada com as pessoas que estão ali. De repente está todo mundo preocupado com uma coisa que aconteceu, ou está estarrecido com um acontecimento, uma tragédia que aconteceu naquela cidade. O pregador chega completamente desconectado, sem saber de nada que está acontecendo. Às vezes cita coisas ou usa ilustrações que nada tem a ver com aquele povo, por não conhecer. E nós precisamos fazer isso. Veja que antes de preparar a sua mensagem, antes de pregar a sua mensagem, o apóstolo Paulo fez aquela caminhada de observação, de investigação, e já ouviu o que eles estavam falando, já percebeu os muitos templos e altares que tinha por ali, e aí então ele vai trazer uma mensagem que é extremamente contextualizada, conectada com aquele povo. Isso é muito importante para nós pensarmos na nossa mensagem, queridos. Então o pregador precisa estar atento a essas coisas, precisa ler sempre a Bíblia, precisa ler livros que sejam relevantes, precisa estar com a vida devocional sempre em dias, oração, jejum, para buscar um quebrantamento, uma direção de Deus, mostrar a sua dependência ao Senhor e, portanto, aprimorando essa sua comunhão com o Senhor através da oração, da palavra, de disciplinas espirituais, como o jejum, como a meditação, como a solitude e outras disciplinas. Mas se você não conhece, não pratica disciplinas espirituais, veja aí, tem livros excelentes, né? Tem clássico, Celebração da Disciplina, tem um muito interessante do pastor Elben Lencesa, as disciplinas espirituais, que são coisas simples, que na realidade nós já praticamos, nós às vezes praticamos sem pensar. A contemplação, a solitude, estar a sós com Deus, são disciplinas espirituais que nós podemos praticar em muitos momentos da vida. E o pregador também precisa estar atento aos noticiários do dia, o que está acontecendo. O que é que eu acho que não é uma boa fonte para o pregador estar buscando para a sua pregação? Estar assistindo vídeos com mensagens, né? No YouTube aí tem milhares de mensagens, para, a partir daquelas mensagens, tirar um entendimento sobre o texto, ou a partir daquelas mensagens, capturar o raciocínio que aquele pregador usou para usar na sua pregação. Isso não é interessante, querido, porque você tem que pensar qual é, em primeiro lugar, a verdade da Bíblia, a verdade que está no texto. Se o pregador foi bem em expor a verdade que está no texto, ajuda, mas se ele não for bem, ele vai induzir você ao erro, levar você a pensar como ele, de uma forma diferente. Então isso tem que ser feito com muito cuidado. Eu gosto de assistir mensagens, mas assistir mensagens de alguém que eu confio, que eu sei que prega com esse cuidado de ver qual é a ideia que está realmente nas Escrituras. Porque senão vai ficar difícil de você acompanhar e até repetir um erro, né? Muito bem, pastor Roberto Nazareno aqui no Facebook. Muito bem, querido, bem-vindo, que Deus abençoe. Então veja, um dia eu fui na casa de um jovem pregador e perguntei por ele. A mãe dele disse, ele está ali se preparando para pregar. E eu digo, ele está fazendo o quê? Está lendo a Bíblia? Está esquematizando a sua mensagem? Ela disse, não, ele está assistindo uns vídeos no YouTube. E eu fui lá e tomei o celular, porque tinha intimidade para isso. Tenha vergonha, rapaz. Você está fazendo o quê, pelo amor de Deus? Desligue isso. Pegue sua Bíblia, pegue um papel e caneta e vamos sentar aqui, vamos pensar no texto, vamos pensar no que a mensagem da Bíblia tem para essas pessoas. Você pode assistir sim mensagens, pode assistir sim pregações no YouTube,
qualquer aplicativo aí, mas que seja para você se alimentar daquela palavra e não para você capturar coisas para você introduzir na sua mensagem. Isso não é interessante. E até porque tem muitos pregadores que citam coisas, mas não citam a fonte. Às vezes diz, Flávio Josefo disse isso, aonde, em que livro? Ele às vezes nem leu Flávio Josefo, mas está citando aí, e alguém fica perpetuando coisas que na verdade não são verdadeiras. Você certamente já ouviu alguém pregando, dizendo que tinha uma corda amarrada na cintura do sumo sacerdote quando ele entrava no Santo dos Santos, porque podia puxá-lo dali. Isso não encontra-se nas Escrituras, isso não encontra-se no Talmud. A base para isso é um escrito místico do século XIII, início da Idade Média. Então não tem comprovação nenhuma histórica, nem escriturística. Ou seja, não se pode citar esse tipo de coisa, querido. Você quer citar Flávio Josefo? Leia Flávio Josefo. Você quer citar o Talmud? Leia pelo menos comentários sobre o Talmud, porque do contrário você vai ficar só repetindo erros. Então é preciso que o pregador busque suas fontes. A fonte melhor e indispensável é a palavra de Deus. Outras fontes muito boas são os livros. Porque quando você pega um livro, você pode, no seu sermão, citar uma frase do escritor. O pastor John Stott diz assim, assim, assim no livro tal. Ou se você não quiser citar o livro tal, mas diga... ele disse isso, e se alguém perguntar onde foi que ele disse isso, você tem como dizer no livro X que eu li, e aí você cita realmente de fonte primária, né? Você está lendo o que o autor disse. Ou mesmo que seja uma citação de fonte secundária, vamos dizer que John Stott fez uma citação de Agostinho. Você não leu Agostinho, mas leu John Stott fazendo aquela citação. Você pode dizer, usar essa citação na sua mensagem, dizendo, há uma frase que se atribui a Agostinho, e aí cita a frase. Se alguém perguntar quem foi que citou isso, você diz, John Stott, no livro tal que eu li. Então você tem pelo menos uma referência, até porque quando você pega uma mensagem de alguém, um escritor como John Stott, né, A.W. Tozer, enfim, D.A. Carson, eu poderia passar o dia todo citando aqui grandes escritores, atrás de mim já tem aqui alguns que estão escutando a conversa. Quando você cita um desse escritor, ele não escreve coisa louca, ele é uma pessoa com responsabilidade e que só escreve realmente a partir de fontes que ele vai pesquisar e citar. Então, você pode citar com uma segurança aquilo ali, né? Pastor Júnior Barreto, eu vou mandar depois no direct aí o contato, tá? Chegando aqui o pastor Raubérico Marques no Facebook, que maravilha. Bem-vindo e Deus te abençoe, querido. Então, estamos falando hoje aqui sobre pregar uma mensagem bíblica, tirando a mensagem da palavra de Deus, porque essa é a fonte, é a referência que nós temos, mas que seja uma mensagem contextualizada, de acordo com aquilo que está acontecendo na vida dos ouvintes, ou que tem sentido para eles, ou que tem uma conexão com a vida deles. Então é preciso a gente buscar essas coisas. O pregador faz uma ponte entre o mundo bíblico, a verdade bíblica e a necessidade do ouvinte naquele momento. Para isso, o pregador precisa estar sempre contextualizado, lendo, estudando, né? Porque isso é importante. O irmão Daniel diz que a pregação pronta é um perigo. Veja só, porque a pregação, primeiro ela tem que falar o coração do pregador. Quando aquela mensagem toca no meu coração, então eu, tocado por ela, vou levar essa mensagem para o meu ouvinte. O ouvinte jamais será tocado por uma mensagem que primeiro não tocou no coração do pregador, que para ele não tem sentido. Então, como é que uma mensagem vai tocar no meu coração se eu simplesmente peguei essa mensagem pronta de outro e repliquei isso
Não, isso não tem o valor que deveria ter. É a palavra de Deus, sim. Deus vai usar isso para tocar o coração de alguém, sim, mas não vai sair dali com uma verdade de um coração que foi impactado por aquela mensagem. Agora, não tem problema que eu olhe a mensagem do pastor lá que pregou, eu faça anotações, mas a partir daí eu vá para o texto bíblico, tire as minhas próprias análises do texto, que coincidam exatamente ou não com a análise do pastor, até porque tem uma questão aí que é muito importante, queridos, eu sempre friso isso. Quem é aqui aluno do curso Pregação Eficaz em 4 Passos, o meu curso online aí para pregadores, lá certamente já viu uma coisa que eu falo bastante, porque está dentro do nosso estilo, vamos dizer assim, assembleiano de ser, e não só da Assembleia, mas de outras mensagens, que é o propósito para aquele sermão ou para aquela pregação. Que em todos os manuais, se você pegar todos os manuais de homilética, eles falam sobre isso. Mas muitos pregadores, eu vejo que na realidade, ou até professores de homilética, não exploram isso. Por quê? Porque em muitas igrejas o pastor só prega no domingo e geralmente é uma mensagem evangelística. Então, ele sempre vai estar naquela ideia de uma pregação cristocêntrica, o que é excelente. Ele vai estar sempre naquela ideia de apresentar a graça, de levar aquela mensagem até o Calvário, o que é excelente, nada contra isso, muito pelo contrário. Porém, eu como pastor, pregador dentro da Assembleia de Deus, além da mensagem evangelística, tem aquele mensagem do culto de missões, que é uma mensagem de conscientização missionária. Tem aquela mensagem que você vai pregar no aniversário do círculo de oração, ou mesmo no círculo de oração, que é uma mensagem geralmente devocional, ou seja, de despertamento para se chegar mais a Deus. Você tem aquela mensagem que você vai pregar na reunião de obreiros ou na escola bíblica de obreiros, que é uma mensagem para a liderança. Você vai ter, então, propósitos diferentes para a pregação, não apenas o propósito evangelístico. O seu propósito para a pregação pode ser idêntico ao da intenção autoral do texto? Amém. Qual o propósito de Paulo com esse discurso no Areópago? É uma mensagem evangelística, porque ele está convidando aquelas pessoas a fazer uma conversão a Cristo, né? Mas é uma mensagem também apologética, porque ele está defendendo a verdade da ressurreição de Cristo como uma verdade substancial do Evangelho. Mas eu poderia pegar esse texto aqui, veja que eu estou tomando a ideia do texto para despertar pregadores para trazer sempre uma mensagem contextualizada. Então eu poderia pregar essa mensagem a partir do texto de Paulo, mostrando aos pregadores ou aos líderes, por isso é uma mensagem para a liderança, como eles devem, seguindo o modelo paulino, trazer uma mensagem contextualizada, uma mensagem que esteja dentro da cultura e do momento que as pessoas estão vivendo. Um abraço, meu querido irmão Valdemir Pires Moreira, aqui no Facebook, chegando também. Muito bem, Kete Pinheiro, Joelson, Eli Araújo, Dilza Brandão, minha cunhada, maravilha, José Flávio, muita gente chegando aqui também no Instagram. Veja só, querido, como a mensagem, ela parte do texto bíblico para alcançar a necessidade do ouvinte que está lá, mas tem um propósito no meio aí do caminho. Então eu posso pegar uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, que é um excelente pregador, onde ele usou aquele texto com um propósito evangelístico, por exemplo, porque ele estava pregando numa cruzada evangelística, num lugar onde ele estava pregando com uma intenção evangelística, mas eu posso pegar esse mesmo texto e pregar, por exemplo, numa mensagem de despertamento, de conscientização missionária para se envolver na obra de Deus. Enfim, pode ter um outro propósito. Na realidade, alguns autores aí, como o pastor Gilson Moraes, ele vai apresentar que você pode ter um propósito duplo na mensagem.
um propósito devocional, mas também um propósito evangelístico, porque ali no seu público tem pessoas crentes e não crentes, né? Então você vai utilizar ali um propósito devocional que vai ser a forma como você vai expor aquela verdade do texto, mas no final faz uma aplicação evangelística porque há pessoas não crentes. Então, se você convidou os crentes a se chegarem mais a Deus para receber de Deus alguma coisa que o texto está nos apresentando, você vai convidar as pessoas não crentes a tornarem-se crentes para poder receber também aquele mesmo benefício. Aí seria uma mensagem pastoral, né, pastoral e evangelística. Então, isso é importante na hora de preparar a pregação. Os pastores que pregam, às vezes, em suas igrejas apenas no domingo, e geralmente aquele culto evangelístico, então, geralmente, eles só exploram a ideia de uma mensagem que termine no Calvário, uma mensagem cristocêntrica. Isso é importantíssimo, é o cerne da pregação. Porém, você tem também o propósito da pregação. E aí os modelos de pregação, todos os manuais de homilética vão falar sobre o propósito da pregação e como ele rege a forma como você expõe o texto e aplica. Mas só que nós não vemos isso muito assim na prática, porque às vezes eu acho que muitos professores de homilética têm apenas aquela experiência de pregar no domingo à noite a mensagem evangelística. Quando pelo menos a minha experiência como pregador e pastor assembleiano, é pregar em diversos cultos. Culto com temática para a família, culto com temática de missões, culto com temática devocional, culto com uma reunião voltada para a liderança. E aí onde essa questão de observar o texto dentro do seu propósito se torna muito importante para a confecção da pregação. Paulo tinha um propósito aqui quando ele estava pregando dessa maneira no Areópago. Nós também temos que pensar qual o propósito, onde queremos chegar na hora de expor a nossa pregação. Há uma questão importante que eu tenho observado, queridos. Eu gostaria, quem estiver me assistindo aqui na live, que é aluno do Pregação Eficaz em 4 Passos, que já é aluno do curso, por favor, dá um sinalzinho aí, diz eu. Eu já vi que temos irmãos aí, também aqui no Facebook, mas quem está me ouvindo aí, me acompanhando e é aluno, diz aí eu sou aluno. E eu tenho observado uma coisa no curso, é que muitas pessoas, eles compraram o curso, entraram no curso, mas não foram até o final. Não assistiram todas as aulas, ou não chegaram ainda lá, né? Tem a irmã Adriene aí, que maravilha. Mas veja, é importante ir até o final do curso, né? E às vezes eu vejo a dificuldade de implementação, de execução. Alguém pode assistir a aula, ler o texto, mas ter a dificuldade de implementação, de execução. Aí o pastor William e a pastora Ana, o irmão Onésimo, aí alunos do Pregação Eficaz que estão aqui. Eu sei que outros vão ver a live também. Então, eu estou pensando em uma proposta, e aí eu vou amadurecer isso e depois apresentar melhor aqui nas outras lives, que é fazer uma espécie de uma mentoria curta de 4 encontros, por exemplo. Irmão Josimar Dantas, aluno também aqui, muito bem. Onde nessa mentoria eu iria trabalhar dentro do conteúdo do curso, mas não para apresentar a aula. A aula está lá no curso. A ideia da mentoria era, vamos dizer assim, pegar na mão para fazer o texto, né? Fazer o sermão em si. Então, ali na mentoria, a gente via umas aulas num aplicativo, aí tem que ser um grupo pequeno, no Zoom ou coisa parecida, né? Então, o aluno entra, a gente dá aquela base teórica, a base teórica é a que está no curso, ele tem que assistir às aulas e ler o texto antes, mas entrando
na aula, aí nós vamos discutir, vamos pegar um texto aqui e vamos discutir como encontrar a ideia central desse texto. E aí eu posso, né, ter a interação com alguns alunos ali, a gente pensar num determinado propósito, como seria, e assim a gente ir construindo o texto, e não apenas isso, mas numa mentoria a gente tem como trabalhar melhor essas questões de dar ferramenta para você fazer a leitura sequencial da Bíblia e aproveitar de cada texto as ideias que você vai guardar, ferramentas que lhe ajudem a disciplinar melhor o seu tempo, para você ter um tempo reservado para a leitura, para a escrita de sermões, para a meditação e outras ferramentas. Então vocês vão orando, eu estou pensando, já estruturando isso para dentro de algum tempo a gente poder ter essa mentoria. Os alunos do curso serão os que têm a preferência, né? Eu digo assim, porque se houver uma procura maior, a gente não tem como colocar uma turma de 50, 100 pessoas, porque aí torna inviável, né? Tem que ser uma turma aí de menos alunos que possa realmente entrar ali, mas fazendo a mentoria, não tem como você ficar nessa dúvida, né? Porque a mentoria tem a questão da validação também, né? Eu fiz aqui esse sermão, mas será que ficou bom? Será que eu consegui pegar a ideia? Será que eu consegui realmente entender o que o apóstolo estava falando aqui? E se eu fosse pregar esse texto numa mensagem com um outro propósito, ou se eu estou precisando preparar uma mensagem com um propósito voltado para a família, que textos eu poderia utilizar, ou como eu posso aproveitar um texto para apresentar isso para as pessoas? Então, na mentoria, é possível essa questão também, né? O mentor, eu não iria dar o mesmo conteúdo do curso. O curso, na verdade, ele tem que assistir às aulas lá. Mas na mentoria a gente poderia fazer essa condução, essa execução e, ao mesmo tempo, essa validação. Eu fiz, e agora? Ficou bom? Deixa eu olhar, vamos ver aqui, vamos discutir aqui com o grupo. Isso não é problema. Se alguém tiver interessado nessa ideia, depois me manda aí uma mensagem no direct dizendo: pastor, eu estou interessado e tal, que eu já deixo você aí, vamos dizer, numa reserva para quando essa mentoria estiver pronta, a gente poder ter também essa questão aí para os alunos, tá? Mas na nossa conversa de hoje, queridos, estou muito feliz de ter aqui pessoas que entraram, outras que passaram aqui, já saíram, mas você sabe que a live vai ficar guardada aí, você pode ter a live vai ficar guardada, você pode ir assistir lá novamente, não tem problema quem precisar sair, ou quem só viu uma parte e depois não viu o restante, vai estar salvo aí, e você pode ver desde o início. A nossa intenção hoje é principalmente despertar o pregador para a necessidade de estar contextualizado e sempre abastecido de informações que possa tornar a sua pregação sempre relevante. A pergunta a fazer é: seus ouvintes estão bebendo de uma cisterna estagnada ou de um rio de água corrente? Não, pastor, mas o Espírito Santo, sim, o Espírito Santo, ele vai nos guiar, nos ajudar. Você prepara o sermão, mas na hora o Espírito Santo lhe traz à memória uma ilustração que você não lembrou, uma aplicação que você não tinha lembrado quando estava fazendo o sermão, mas o Espírito Santo não vai lhe dar a ideia do texto e o alinhamento com o propósito na hora da mensagem, queridos, porque senão ele não tinha capacitado pessoas para escrever livros de homilética, ensinar homilética, para você preparar isso antes. A pregação tem que ser preparada antes de chegar no púlpito, obviamente. E você, então, se não abastecer a sua mente com a palavra de Deus e com outros subsídios, leia bons escritores. Eles
vão compartilhar de informações preciosas com a sua alma. Você vai estar sempre abastecido para falar com as pessoas, para trazer coisas novas para elas. O pregador que não lê, ele vai estar logo, logo com a mensagem estagnada. E quanto eu devo ler, pastor? Leia o máximo que você puder. Se você tem tempo e pode ler um livro por dia, leia. É muito difícil. Mas se você pode ler um livro por semana, leia. Se você pode ler apenas um livro por mês, leia. Você não pode ler só um livro por ano, aí é muito pouco. Você precisa ler mais. Leitura é hábito. Quanto mais você lê, mais você vai se tornando mais hábil em ler rapidamente e em guardar essas informações. E leitura também é necessária para você estar com a mente sempre ativa, né? É um exercício mental também muito importante a leitura. Quem quer ter um bom vocabulário para falar, quem quer ter uma fluidez de ideias para falar, precisa ler e precisa ler sempre. Faça da leitura um hábito. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para comprar muitos livros. Olha, você convida outros pregadores, outros irmãos da sua cidade e vocês fazem aquela biblioteca compartilhada. Como é que faz? Vai lá na livraria, cada um compra um livro. Cada um compra um livro. Divide aí no cartão, se você gosta de trabalhar assim. E aí, se forem 6 pessoas, 6 amigos aí, irmãs e tal, que se uniram. Vamos lá, compramos 6 livros. Se você vai ler 2 livros por mês, então você tem 3 meses de leitura aí, porque você lê um, passa para o outro, ele lhe empresta o que ele já leu, você devolve. Essa coisa de emprestar livro é um assunto delicado, né? Porque tem gente que não devolve. Mas nesse caso seria como um clube de leitura entre aquelas pessoas. Então dava para compartilhar aquilo ali. E então você compra um livro e tem mais 5 para você ler. Quando terminar de ler, aí vocês fazem nova visita à livraria, pode ser uma livraria online, sem problema, e compram outros livros e compartilham entre si. É até interessante porque vocês vão poder marcar aquele dia com um cafezinho e vamos discutir sobre o livro que todo mundo já leu. Depois que todo mundo já leu um determinado livro, pode-se criar ali um momento de discussão, né? O C.S. Lewis, quem já leu, é um escritor extraordinário, né? Um dos maiores escritores do século XX no cristianismo apologético e tal. O C.S. Lewis diz que tinha um chá da tarde, que ele se reunia com outros pensadores e tal para conversar. Lembrar que ele era muito amigo do J.R.R. Tolkien, autor de Senhor dos Anéis, enquanto o C.S. Lewis foi autor das Crônicas de Nárnia. Então você imagine, meu amigo, o nível de discussão que tinha lá nesse chá às 5 horas da tarde com o C.S. Lewis e outros pensadores, né? Nós podemos reproduzir isso, certamente não no mesmo nível, mas de uma maneira interessante entre amigos. Marca aquele cafezinho, que a gente não gosta muito de chá assim de tarde, marca um cafezinho e todo mundo lê o mesmo livro, vai poder discutir ideias, vai poder falar sobre isso. Então fica aí a dica para quem quer criar uma biblioteca compartilhada, um clube de leitura que ajuda bastante, porque nós, pregadores, precisamos ler, e livro nunca foi barato, por isso que o apóstolo Paulo, já no finalzinho da vida, mas ele diz assim: traga meus livros que eu deixei lá, porque eu não vou me desfazer dele. Nem, mas Paulo, você já está velho e tal, não quero conversa não, traga meus livros quando vier, os pergaminhos dele, porque sempre é um investimento e algo muito necessário para o pregador da palavra, o livro que ele vai ler. Fica então aí, ficam essas dicas, queridos, para você conhecer melhor as Escrituras, se preparar melhor para pregar. Se você não conhece o meu curso Pregação Eficaz em 4 Passos, vai lá na link aqui no Instagram ou também aqui no Facebook e clica lá no link www.prklebermaia.com/
PE4P, pregação eficaz em 4 passos, PE4P, e você vai poder olhar aí a página que melhor explica sobre o curso, e se você achar interessante, fazer a sua matrícula e unir-se a outros irmãos que estão aqui, que já são alunos, e você que tem interesse nessa mentoria de que eu falei, manda depois uma mensagem aí no direct. Estamos ainda pensando, estruturando, mas creio que logo logo nós vamos ter também esses encontros assim, porque vai facilitar para quem tem alguma dificuldade na execução ou na validação daquilo que ele já fez ou está fazendo na pregação, tá? Queridos, um grande prazer poder me dirigir a vocês mais uma semana. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. A live vai ficar salva aqui no Instagram, no Facebook, e eu vou subir logo mais para o canal do YouTube, de forma que todo mundo que quiser pode rever isso aqui, essa conversa, e trazer aí essas dicas para a sua vida, né? Um grande abraço, pastor William, pastora Ana, muitos irmãos que aqui chegaram e estão, e é sempre um prazer falar com vocês. Tenham uma sexta-feira, um final de quinta-feira abençoado, um final de semana cheio da graça de Deus. Nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser, nas quintas-feiras ao meio-dia, é o dia da nossa conversa com pregadores. Fiquem todos na paz do Senhor, queridos.